Vamos iniciar mais um ColicitaCast, edição especial e também em parceria com o TiossiCast. E falando nele, professor Tiossi, muito prazer em recebê-lo em mais uma edição desse ColicitaCast, Colicitante 2025, e professora Tatiana Camarão, igualmente um prazer. Eu estou aqui acompanhado, fazendo o co-host do ColicitaCast, professor Henrique Savoniti, muito prazer também. Prazer. E nós vamos falar de um tema mais amplo, para deixar com que as ideias sejam fluidas e transmitir conhecimento para os assinantes com licitação. E o tema vai ser execução contratual e pagamentos. Para deixar amplo, todo mundo à vontade, e vamos ser cavalheiros. Professor Tatiana Camarão, pode iniciar, palavras de boas-vindas também, e seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom, muito obrigada e pelo honroso convite. Eu sempre agradeço de ter parceiros tão simpáticos, tão acolhedores. Então, quero agradecer Eduardo, Tiossi, Henrique, pela acolhida e toda a equipe pelo projeto, porque eu acho um projeto muito importante na medida em que a gente debate e discute temas do dia a dia, daqueles que enfrentam as contratações no seu dia a dia e sabem dos grandes desafios que nós temos. E essa temática é desafiadora, então vale a pena a gente tratar, e achei muito prudente, pertinente, falar um pouco da execução e da forma de pagamento. Excelente. Professor, nós estamos já na 4ª edição do Colicitantes. A sua participação é a 2ª participação ou já é a 3ª? Eu acho que é a 4ª, né? Não, eu nem sei se eu acho 3ª ou 4ª, mas eu já tenho bastante tempo que eu já frequento esse grandioso evento. Eu falo que é um evento diferente porque é destinado àqueles que são faces da mesma moeda, que são os fornecedores. É muito interessante que a gente verifica que tem vários eventos para os agentes públicos, para os órgãos, as entidades públicas, mas evento para o fornecedor, porque nós estamos falando aqui de partes da contratação, e nós não podemos esquecer que um dos nossos stakeholders, que é o mais importante, lógico, o usuário, destinatário final, que é o usuário, ele é fundamental, mas o fornecedor, eu falo que ele é um dos ingredientes mais importantes na relação contratual, nessa relação negocial. E por isso que eu vejo esse evento como um evento que merece nosso aplauso. Exatamente. Professor Tiossi, salvo engano, é a 4ª participação, não é isso? Isso. Excelente. Para mim, uma alegria, mais uma vez, dividir esse espaço com os amigos e aprender diante de tanto conhecimento, tanta expertise. Excelente. E o Colicitantes foi muito feliz em tentar fazer o equilíbrio dessa capacitação mesmo. Concordo plenamente, e os professores são exemplo disso. O professor Henrique, da mesma forma, a capacitação para o servidor público ela é constante, na nova lei de licitações até obrigatória, mas para equilibrar as forças e igualar conhecimento, é necessário realmente pensar na capacitação do fornecedor. Eu falo que contratação pública sem o fornecedor é como uma moeda com uma face só e que não existe. Então, contratação pública é uma moeda com duas faces. Uma delas é o órgão público contratante e a outra é o fornecedor contratado. Não é isso? Então, até por considerar essa função obviamente necessária e importante do fornecedor, e considerando que depois da fase de planejamento, da fase de seleção do fornecedor, enfim, identificamos a figura do vencedor da licitação. E após isso, ele vai ser convocado para a assinatura de um contrato e nós não podemos imaginar que pode começar aí um mar de rosas. Talvez venha uma fase até conflituosa, que é da execução contratual. Então, na sua opinião, o que primeiro deve saber aquele que foi convocado para assinar o contrato, professora, diante da convocação para a assinatura do contrato? Eu vou recuar um pouquinho aí antes de falar da convocação. Eu acho que é importante que o licitante ele faça a leitura, ele esmiúce, ele analise de forma detalhada o edital e a minuta de contrato. E por quê? Essas informações que faltam, elas vão reverberar lá na execução de contrato. E isso vai recair quase sempre no fornecedor. E essa é uma questão importante. Quando a gente formaliza uma contratação, eu vou começar uma relação, isso para a vida, eu quero saber como é que ela vai se inaugurar. E uma boa prática para o fornecedor é fazer uma reunião inaugural. Vamos reunir com o meu parceiro? Vamos discutir aqui, vamos os termos do contrato.
que tem aqui no contrato que eu tenho que ficar sabendo? Eu tenho que ficar sabendo, por exemplo, como eu vou executar, qual é a documentação necessária para eu pedir um reajuste, para eu pedir uma revisão, na hora do meu pagamento, quais os documentos que eu tenho que entregar, sob pena de sobreestamento. Isso tudo eu tenho que trabalhar com ele, eu tenho que saber, eu tenho que... Por quê? O que acaba acontecendo? Quando eu desconheço esse documento que pauta minha relação negocial, na hora de executar a contratação é que a gente faz as grandes descobertas. E isso torna-se um ambiente trágico para o fornecedor, porque ele não sabe como proceder, ele não sabe o que tem que entregar, ele não sabe como fazer e começam a criar as travas e nada começa a fluir e ele começa a ficar surpreendido porque ele não fez o dever de casa, que é inaugurar essa relação. Então, eu vejo como uma boa prática começar essa relação inaugurando com uma reunião preliminar. Excelente. Na minha prática, quando eu era membro de comissão de licitação e chefe do setor de contratos do CREA-MG, eu tinha essa prática de fazer a primeira reunião. Isso. E a convocação era para assinatura até em conjunto com o representante do CREA e representante da empresa. E era de fato excelente. Mas eu vou provocar aqui o professor Tiossi. Professor, na verdade, quando o licitante ele já vai participar da licitação, ele tem que, além do edital, obviamente, ter atenção com relação aos seus anexos, e lá estava a minuta do contrato. Nós temos que tomar cuidado do ponto de vista do fornecedor para fazer aquela leitura entre minuta de contrato e o contrato efetivamente apresentado para assinatura. Vamos imaginar que ele fez essa leitura e está tudo bem. Mesmo assim, quais são as suas recomendações para esse fornecedor que está se apresentando, como a professora Tatiana já ressaltou, para a assinatura do contrato? Alguma recomendação especial? Não, primeiro ponto, nós precisamos ter em vista o que dispõe o artigo 7º da 14133, gestão por competências. Isso vale tanto para a administração pública, ao designar os servidores, tanto com perfil comportamental quanto também expertise e habilidade sobre determinadas áreas, mas isso vale para o fornecedor também. Até para que aconteça essa reunião inaugural que a Tati trouxe, é necessário que o preposto seja uma pessoa com perfil adequado, com conhecimento técnico sobre a natureza do objeto, que tenha autonomia, que conheça da logística, que saiba efetivamente quais são as condições para a execução daquele contrato. Então nós precisamos identificar as partes responsáveis em cada uma das etapas. E no momento de uma execução contratual, quem é o porta-voz da empresa? O preposto, está no artigo 118. Quem é o porta-voz da administração pública? O fiscal ou o gestor de contratos. E isso otimiza depois toda a execução contratual. Ainda mais agora, diante da vigência, lá no artigo 107, que pode chegar até 10 anos. A tendência é que reduza o volume de novas licitações e que nós tenhamos prorrogações contratuais, tanto para serviços quanto para fornecimentos. A gente fala que tem o princípio do planejamento, a gente bate muito na tecla do ETP, do TR, do PCA, da matriz de risco, mas eu acredito que o protagonismo na 14133 se dará entre fiscal e gestor de contratos com o preposto da contratada, por conta dessa durabilidade dos contratos administrativos. E daí a gente recorre a um best-seller, que é um livro da professora Tati, em coautoria com o professor Eduardo Santana, Jair Santana, veja, sobre termo de referência. Ali, no termo de referência, quando o processo ele é inaugurado, instaurado lá na fase interna, essas condições contratuais e de pagamento, elas devem ser muito bem desenhadas, porque nós temos o prazo de pagamento a ser fixado no instrumento convocatório. A 14133, diferentemente da 8666, não dispõe de prazo de pagamento. Cada caso concreto, nós teremos um prazo de pagamento. A lei, inclusive, agora ela reforça a questão da ordem cronológica, não é novidade, já existia na lei anterior. Mas isso tem que ser desenhado no termo de referência. E tem um ponto extremamente relevante que o fornecedor tem que se atentar, que é o prazo para medição também. Porque muitas vezes o prazo de pagamento ele não começa a correr porque não foi feita a medição. O serviço foi executado, o objeto foi entregue, mas quanto tempo o fiscal tem ali para liquidar aquela nota? Quanto tempo o servidor tem ali para reconhecer que o serviço foi efetivamente prestado nas condições? Qual que é o prazo para recebimento provisório, recebimento definitivo, para que liquidação aconteça e o prazo de pagamento começa a correr? Então, no termo de referência, é responsabilidade da administração, obviamente, com base em uma cadeia de valores, com base em um fluxo, em rotinas, identificar o passo a passo da tramitação de um processo e ao fornecedor
saber dessas questões até para que ele tenha um fluxo de caixa, para que ele saiba que executou o serviço em até 30 dias, em até 15 dias, em até 10 dias, porque isso afeta diretamente a proposta dele, isso afeta diretamente a participação dele. Se a gente vai recorrer à iniciativa privada para comprar um carro, comprar uma casa, comprar um bem, a condição de pagamento ela interfere diretamente na relação contratual. O pagamento é à vista? O pagamento é parcelado? Vai ter entrada? Como que funciona? E na administração pública não é diferente. Então, ninguém melhor do que o fornecedor, ninguém melhor do que o licitante, que conhece do objeto, que sabe do seu custo, que sabe da logística, para questionar a administração diante de uma omissão. Infelizmente, a gente tem percebido omissões em relação aos prazos de pagamento, aos prazos de medição, às condições de entrega, aos locais de execução, e tudo interfere diretamente na execução. Então, eu penso que vai muito na identificação das personas que estarão nesse momento e, principalmente, com base na capacitação, saber quais são as regras do jogo, saber quais são as peças do tabuleiro. É como diria o professor Hamilton Bonato, a 14133, ela é uma caixa de ferramentas. Mas eu vejo o pessoal pegando uma chave de fenda achando que é martelo. Eu vejo o pessoal pegando martelo achando que é chave de fenda. Cada um tem uma finalidade, cada um tem uma funcionalidade. Então, estão dispersas nos 194 artigos da lei inúmeras possibilidades. A gente precisa dessa análise sistêmica para conseguir, aí sim, diante do caso concreto, saber quais são as alternativas e as viabilidades. Certo. Professor Zavonite, algum complemento? Sim, não, acho que esses são os aspectos mais importantes. Eu não sei se os professores vão ingressar na sequência, mas é uma coisa que eu sempre chamo a atenção é em relação à importância de documentar tudo, né? De que sejam documentadas as conversas feitas, né, depois desse momento da formalização entre fornecedores e administração pública, né? Ou seja, às vezes tem um problema no prazo de entrega e ele conversa verbalmente ali com o fiscal do contrato e ajusta uma prorrogação. Documente isso, né? A administração pediu para fazer alguma coisa diferente, documente, claro, desde que não afete o objeto do contrato, mas a necessidade, né, de que tudo esteja muito bem formalizado depois também do momento da contratação, para que depois a empresa não venha a ser sancionada por alguma coisa que ela ajustou informalmente com a administração, ajustou informalmente com o fiscal e o gestor não concordou, né? Ou seja, documente tudo. Cada vez menos a gente anda tendo a tendência de documentar, né? Antigamente a gente mandava um expediente por escrito, depois a gente mandava um e-mail, hoje ninguém mais usa o e-mail, usa o WhatsApp, no WhatsApp as coisas se perdem com mais facilidade. Então acho que uma das grandes dos pontos chaves para o preposto, né, que é o representante do contratado nessa relação contratual, é documente tudo que você faz durante a execução do contrato para que você depois não venha a se arrepender sobre isso, a ser responsabilizado por isso. E aí eu gostaria que os professores, a Tati, o Tiossi, acrescentassem alguma coisa mais em relação a isso, né? Esse procedimento de documentação da execução contratual. Eu quero trazer aqui, eu acho que duas questões, até para se somar ao que o Tiossi falou, sabe? Porque o que eu percebo? Primeiro, as informações nem sempre se fazem claras numa relação negocial e que o fornecedor precisa ficar atento. Questão de pagamento. Se eu defino que a entrega é fora do horário comercial, eu já vou ter hora extra. Isso tem que ser computado. E quase sempre as entregas estão previstas para o horário comercial. Como é que isso funciona, Tatiana? Uma manutenção de computador, uma entrega de lanche para os agentes, são feitas quase sempre fora do horário. E isso não se faz presente. E essa análise, ela tem que ser muito bem feita. A gente tem que analisar como é que funciona no mercado. Inclusive a forma de pagamento. A lei até permite que eu possa antecipar o pagamento, a depender das situações. Então, a gente tem que trabalhar uma análise também mercadológica. Olha, o mercado funciona dessa forma. O que você está me exigindo aqui não está de acordo com o mercado. Então, este é um ponto. O segundo ponto que eu acho que tem que ter uma atenção com relação, e aí buscando o pagamento, é a questão das certidões. São exigidas certidões que devem ser apresentadas junto com a nota fiscal para efeito do pagamento. E quase sempre essas certidões não são entregues.
E não são entregues por quê? Porque eles acham que basta a nota fiscal ou a fatura para poder receber o pagamento. A certidão não é entregue, a recusa, porque faltou certidão. Esse processo, eu falo que é o efeito bumerangue. Vai e volta na administração, até se encerrar 20 dias, 30 dias, eu fico pensando no capital de giro, dependendo do valor aí do que vai ser pago. Então, são detalhes que parece que são detalhes simples, mas não são. Isso é muito grave, isso precisa ter atenção realmente das empresas. Com relação às reuniões, muito bem colocado, Henrique, eu acho que tudo tem que ter a motivação, a formalização. Fez reunião, que seja inaugural ou durante a execução, ou qualquer diligência que foi feita junto à empresa, tem que reduzir a termo, tem que formalizar em ata, tem que estar ali firmada. Qualquer reunião que for feita com o servidor, ela tem que ser transformada numa ata para poder ser juntada no processo. Se não juntar, você, enquanto fornecedor, peça uma cópia desse documento e arquive o documento, porque ele vai trabalhar a seu favor, isso é salvaguarda aquele documento. Então, concordo com você que a informalidade, palavras se perdem ao vento. A informalidade, ela envolve um alto risco para as empresas. As empresas têm que pensar que elas estão num ambiente formal e elas precisam tratar como tal. Então, todas as medidas que puderem ser registradas, motivadas, é uma boa iniciativa. Só complementando, a informalidade, ela milita em desfavor do particular. Né? Se aqui a gente fala no Conlicitantes basicamente para empresários, né? Para o contratado, é isso, né? A informalidade é ruim para eles, né? Porque numa dúvida, numa controvérsia lá na frente, isso que ficou ajustado formalmente se perde, né? As palavras se perdem ao vento se elas não forem documentadas. E essa questão das condições de entrega interfere inclusive na precificação. Né? Nós fizemos um podcast ontem sobre isso, né? Quer dizer, interfere na formação do preço, entrega fora do horário comercial, entrega em área que não entra carro, por exemplo. Né? No Brasil temos pouco, né? Mas áreas restritas, né? De calçadões, você não pode entrar com carro. Entrega de barco, né? Às vezes a gente se prende muito à nossa realidade, mas tem locais, né, do norte do país que só tem acesso por meio de barco, né? E aí imagine compras centralizadas, né? Sistema de registro de preço, compras centralizadas com locais diferentes de entrega, quer dizer, tudo isso ganha uma complexidade ainda maior. Né? Fora que a execução pode envolver, eu posso necessitar de içar, instalar ou içar, isso tudo tem que estar precificado, mas mais que isso vai impactar na hora de pagar, porque na hora de pagar, né, eu falo, gente, e aí quem vai pagar a conta? Porque para ser colocado, às vezes, o bem, você vai tomar medidas que não estavam lá precificadas e você vai ter que receber por elas. Aí começa o que a gente chama daquele transtorno interno. Aí vai pagamento por indenização, aí nós começamos a buscar pino quadrado, um buraco redondo, porque tem que trazer alternativa. E quem sofre com isso tudo é o fornecedor, porque ele não pode levar alternativa para a administração. Então, ele tem que tomar cuidado com essas medidas. E só mais um complementozinho para não falar demais. Essa questão da emissão das certidões, né? Que chatice isso, né? Nós temos algumas chatices, às vezes, no mundo. Quem que deve tirar a certidão para que o pagamento possa ser realizado? Ah, não, a responsabilidade é da empresa entregar a certidão junto com a nota. Não custa o servidor tirar lá, eu não tiro. Então, então tem que colocar tudo no termo de referência. Né? Entrega a nota fiscal acompanhado dos seguintes documentos para evitar confusão depois. Né? Exatamente. E essa semana eu recebi uma demanda dessa. Nós fomos contratados por inexigibilidade para realizar uma capacitação em company. Executamos o serviço, enviamos a nota fiscal e daí o pagamento estava retido porque a contratada, no caso o nosso escritório, não havia encaminhado as certidões junto com a nota fiscal. E o pagamento ficou retido por tal motivo. Esse é um ponto importante que a Tati tocou, que é a retenção de pagamento, em razão das questões fiscais. Não tem base legal para isso. É muito comum, é cultural chegar na tesouraria, no setor de fazenda, no setor de finanças e emitir as certidões, caso exista alguma positiva ou alguma certidão ela não saia ou esteja vencido, o pagamento é retido. Porém, não existe previsão legal para isso. Se o serviço foi prestado, se o objeto foi entregue, ele deve ser pago. Isso está pacificado, não demanda interpretações. Mas daí me perguntam, tá legal, professor, a lei dispõe que compete ao contratado manter os requisitos de habilitação em dia durante a execução do contrato.
Perfeito. É uma responsabilidade do fiscal ou do gestor, depende do regulamento, das atribuições que foram previstas, de quem terá essa supervisão pelo monitoramento das certidões. Mas não existe no rol de sanções a retenção de pagamento. Diante da inexecução contratual, o que nós temos? Advertência, multa, impedimento de contratar, inidoneidade e, ao meu ver, no pior dos casos, a rescisão contratual. Não existe sanção para retenção de pagamento. Eu digo que é mais sorte do que juízo, porque a administração retém e o fornecedor raramente cobra o atraso no pagamento, porque também é um direito dele. Se o pagamento não foi feito dentro do prazo, é multa e correção monetária diante do atraso no pagamento. Então é um ponto que o fornecedor ele tem que se atentar, porque tem acontecido retenção de pagamento por conta de certidões problemáticas que se perdem ao longo da execução contratual. Daí vai lá, paga, notifica o fornecedor para que ele corrija, para que ele faça um parcelamento, para que ele tenha uma certidão positiva com efeitos de negativa. Chega no próximo mês, não tem certidão, o que acontece? Paga de novo. Não cabe retenção de pagamento. Mas isso é algo que a gente precisa culturalmente trabalhar. Até porque, em muitas contratações, sequer seria necessário a exigência dos requisitos de habilitação. Está lá no 70, inciso 3, é possível a dispensa total ou parcialmente para compras para entrega imediata, para até 1/4 do limite da dispensa. E daí chega no momento de pagamento, fica pedindo certidão, e muitas vezes está lá, prestação de serviço, incide qual imposto? ISS. E daí está lá pedindo a certidão estadual. Por que pede certidão estadual para uma prestação de serviços? Então, no medo, pecam pelo excesso. E nesse pecar pelo excesso, afastam bons fornecedores. Né? E só mais um complemento aqui para a gente debater. O que eu ouço de empresas idôneas, íntegras, com preço competitivo, com uma boa logística, é que não participam de licitação por conta do inadimplemento. É um mantra que existe. O poder público não paga. Quando paga, tem que pagar propina. Veja, nós temos lei de responsabilidade fiscal, nós temos a transparência, hoje as licitações estão no PNCP. Existia muito disso no passado, mas hoje nós vivemos na era da tecnologia, do compartilhamento de dados, e nós precisamos que a administração pública honre com os seus compromissos, senão ela acaba afastando bons fornecedores. Eu ouço relatos, só vem picareta, não vamos generalizar, obviamente, mas a gente ouve. Só vem empresas que dão dor de cabeça. Mas por quê? Porque a administração ela é omissa ao dever de fiscalização, de punição, de instaurar um processo sancionador, de pagar em dia. Teve um fornecedor que ele nos procurou e falou, eu quero vender para a administração pública, mas eu tenho medo. Daí participou da licitação e da administração pública, ainda na égide 8666, falou, eu tenho até 90 dias para pagar. Mas como assim? Tem até 90 dias, que era aquele prazo de suspensão que estava previsto em lei. Então usava isso como um subterfúgio para um eventual pagamento tardio. A administração ela acaba esquecendo que, se ela usa esse tipo de artimanha, ela acaba afastando. Mas a gente vem percebendo que, com o advento da 14133, tem se tornado um ambiente cada dia mais íntegro, porque é o que está lá no artigo 11. Um dos objetivos é o quê? Tornar a licitação um ambiente íntegro e confiável. É uma via de mão dupla, é o que a Tati trouxe. Não existe licitação apenas com a administração pública. Do que vale lançar um edital se não tem fornecedor, se não é atrativo? E da mesma forma não existe licitação apenas com iniciativa privada. Por isso que essa reunião inaugural, por isso que essa negociação, ela deve acontecer na etapa preparatória, quando o poder público pede um orçamento para balizar o valor de mercado. Ele deve acontecer durante a disputa do certame, deve acontecer durante a execução contratual, com as oscilações, para uma recomposição, para um reequilíbrio, para uma prorrogação do prazo de entrega. É negociação, a todo momento o poder público tem que negociar, a empresa precisa saber, daí vem capacitação, um bom preposto, um bom fiscal, um bom gestor, para que nós tenhamos toda essa dinâmica funcionando muito bem.
Só 2 detalhes para devolver para o Eduardo. Acho que um importante chamar a atenção para os assinantes é esse em relação à retenção de pagamento sob justificativa de não certidão. Né? Isso já está pacificado, né, há muito tempo, sob a égide ainda da Lei 8666, que a administração pública não pode reter pagamento sob o argumento de que não saiu a certidão negativa. Né? A administração é obrigada a pagar, se for o caso, instaura o PARS, né, o processo administrativo de apuração de responsabilidade, sanciona a empresa, rescinde o contrato, mas deixar de pagar porque não entregou certidão, não tem mais espaço para isso há muito tempo. Né? Só para eu complementar, só porque isso aí é enriquecimento ilícito. Sim, é isso, que vocês não faltou citaram, é só a palavra. Porque é só porque isso caracteriza o enriquecimento ilícito. Então, isso da administração que recebeu o bem e o serviço e não vai pagar. Perfeito. Né? E acho que a outra coisa também, que o Tiossi falou muito bem, não existe mais espaço para não pagar, né? Seja por conta dessa justificativa, mas de qualquer outra. Né? A gente que trabalha com licitações há muito tempo, foi-se a época que a gente ouvia aquelas histórias que o fornecedor tinha que ir com um revólver na sala do prefeito, né? No gabinete do prefeito, para receber do prefeito que não queria pagar. Não tem mais espaço, primeiro, para andar com um revólver no meio da rua, e segundo, não tem mais espaço para não pagar, porque senão o município e o gestor público vai ser responsabilizado por isso. Está lá na lei de responsabilidade fiscal, está na lei de licitações, não adianta ir com um revólver querer receber antes também, porque não pode receber antes, porque tem a ordem cronológica de pagamentos, que já estava na 8666, mas de certa forma se fechava os olhos, hoje não. Então, tem que pagar, e tem que pagar de acordo com a ordem cronológica, sob pena de responder, né, por improbidade administrativa, sob pena de responder à luz da LRF também. Eu vou até um detalhe, não está na lei, está na Constituição, artigo 100. Sim. A gente tem que respeitar a ordem cronológica, isso não deveria nem ser objeto da lei, e mais que isso, eu acho bizarro, taratológico, inadmissível uma lei prever prazo para poder atrasar pagamento. Eu acho que isso não deveria nem constar da lei. Isso é algo que é inimaginável em qualquer país, que você fala assim, não, você tem que suportar o ônus daquela prestação de serviço, apesar de você ter realizado, porque eu tenho o direito de não te pagar. Que isso? Isso é uma das coisas mais absurdas. Não tinha nem que estar isso na lei. Já era absurdo na 8666. Tem mantida mais ainda. E quem pensa que pode se utilizar disso como uma faculdade para poder atrasar, está na contramão do que ele tem ali como mandatório na 14.133. Para mim, lamentável. Eu não consigo, para mim nem tinha que ter essa questão, porque cumprir minha parte, tem que pagar. Isso é relação negocial das mais claras, secular, da forma como isso tem que ser feito. E é muito triste ter essa concepção. Eu tenho o direito de 30 dias. Que direito de... Não tenho direito e veja, nenhum. Pegando um gancho na fala da Tati, eu sei que tem muitos ouvintes aqui que são servidores públicos, que são fiscais de contratos, e vejam, ele é fiscal de contrato. Ele não é fiscal da administração. Da mesma forma que ele cobra o prazo de entrega, ele precisa cobrar o prazo de pagamento. Da mesma forma que ele está em cima do fornecedor para que a execução aconteça respeitando a ordem cronológica previamente estabelecida no instrumento convocatório, ele precisa cobrar o setor de tesouraria para pagamento para que o pagamento aconteça também. Ele é fiscal do contrato, ele tem que olhar os dois lados, ele tem que monitorar. Por isso que as reuniões elas são fundamentais para saber se vem acontecendo esse alinhamento, porque é inadmissível, não faz sentido. E é isso que, infelizmente, acaba afastando alguns potenciais fornecedores da administração, por conta do passado. Sim. É por isso que a gente precisa descriminalizar as contratações públicas, é por isso que a gente precisa desapegar e deixar adormecer tudo que tinha de negativa, porque agora nós temos um novo caminho, nós temos a possibilidade de reescrever uma nova história. A 14133, eu afirmo que ela não é boa, que ela é muito boa. Óbvio que não é perfeita, mas comparado o modelo que nós tínhamos com o que nós temos, ele dá um salto sem precedentes, ele quebra paradigmas. E isso a gente tem que caminhar com mais leveza, com mais dinamismo e com mais segurança jurídica. Excelente. Eu gosto muito de ilustrar essa teoria toda, que com certeza vai acrescentar muito para o conhecimento dos nossos assinantes, mas é bom nós trazermos alguns cases, e eu
me lembrei de alguns aqui em que eu mesmo atuei, ora representando a administração e ora representando empresas. E vou trazer um que eu estava representando a administração, professora. E a senhora vai lembrar muito das licitações de coffee break dos órgãos públicos, Demais. em que na fase de seleção do fornecedor eles até brigam para participar da equipe que vai fazer a degustação e etc. Né? E lá no CREA-MG nós tínhamos o cuidado, ademais em outros contratos também, de fazer essa primeira reunião de alinhamento. E uma das primeiras coisas para resolver problemas internos que nós tínhamos era para falar exatamente a quem o representante da empresa, seja o dono ou o preposto, porque eventualmente há essa diferenciação, a quem eles deveriam obedecer para aceitar pedidos de fornecimento de lanche. Porque nós já tínhamos detectado problemas internos em que reuniões fictícias eram informadas para que o lanche fosse fornecido. Acontecia. Então nós fizemos o nosso para casa, identificamos o problema e falamos, a partir de agora, nesse contrato você vai responder somente a A e B, ok? E dentro da sua empresa nós vamos nos reportar a C e D. Pronto, estabelecemos um canal de comunicação eficiente. E eliminou-se o problema dos lanches fantasmas. Tá certo? Eliminou-se o problema. Ou de lanches a mais, etc e tal. Isso acontecia com fornecimento de lanche, com fornecimento de combustível, com locação de veículos, era uma loucura. Então esse é um case que é muito salutar, tanto essa primeira reunião, quanto o equilíbrio da relação contratual para falar, não existe aqui o poder de império nesse momento, porque nós queremos essa parceria contratual. Vai ser bom para todo mundo. Então, esse é um exemplo de que isso realmente é salutar. E eu gostaria que vocês trouxessem, professor Tiós, professora Tatiana, da visão de vocês, um case de que isso foi realmente resolveu o problema da administração e criou uma relação, digamos assim, positiva com o fornecedor. Tem algum case que vocês conseguem lembrar? Vejam, né, essas questões, por falta de diálogo, elas acontecem todos os dias. Né, os próprios pedidos de aditivo representam situações que inicialmente talvez até eram previsíveis, mas não foram lidas nem pela administração pública, nem pelo próprio fornecedor. Sim. Porque a gente percebe que durante a execução de um contrato, a administração fala, nossa, né, mas não tinha pensado nisso. E daí ela propõe uma alteração. E muitas vezes é o fornecedor que detém a expertise daquele objeto que ele fala, isso daqui não é passível de execução, existe um erro de projeto, existe um erro na concepção. Mas eu tenho percebido que a licitação se tornou o quê? Um fim em si mesmo. Muitos se preocupam exclusivamente com a habilitação e com a proposta. Esquece das obrigações da contratada, obrigações da contratante, a própria matriz de risco para suportar ônus financeiros. Então, o pedido de esclarecimento, o pedido de impugnação é uma ferramenta que o fornecedor ele tem à sua disposição e que certamente vai resolver muitos problemas no futuro. Tem fornecedores que são clientes nossos que chegam e falam, nossa, se eu pudesse cancelar esse contrato, se eu pudesse voltar atrás e não ter participado dessa licitação, porque só depois que o contrato está assinado que ele percebeu onde ele entrou ali. E a administração, muitas vezes sabedora dos equívocos, ela fala, não impugnou vinculação a um instrumento convocatório, agora assuma o ônus. E não é bem assim. Né? Tem lá a súmula 473 do STF, princípio da autotutela, é passível de nulidade muitas cláusulas e condições que mesmo não tendo sido previamente impugnadas, mas que foram abusivas, mas é muito do caso concreto, é muito da especificidade, mas eu sempre bato na tecla. Ao analisar um edital de licitação, o fornecedor ele tem que ir lá para os anexos. Ele tem que entender sobre a execução do objeto, sobre os prazos de pagamento, sobre as obrigações da contratada. Porque muitas vezes é uma entrega de merenda em uma cozinha central. Muitas vezes é uma entrega de merenda em 47 CMEs e escolas. Quantos caminhões a empresa precisa? Quantos motoristas? Qual que é a logística? Qual que é o custo disso? Então, quando vai lá cotar uma merenda, a administração pública ela não pode considerar o preço isolado do frango, da cenoura, da batata. Veja, ela tem que considerar a logística e o custo para a mobilização por parte do fornecedor. Então, assim, isso entra em composição de custos, por isso que formar uma cesta de preços é tão complexo, por isso que tem que ter muito cautela ao afirmar que existe um sobrepreço, um superfaturamento, por isso que eu sou um pouco avesso a essa cesta de preços que estão difundindo hoje, porque antigamente o problema era os 3 orçamentos.
Porque a gente sabe que em boa parte dos casos vinham da mesma fonte. Mudavam ali, um era Times, o outro era Arial, um era 12, o outro era 14, era um fornecedor que geralmente conseguia os 3 orçamentos. Agora o problema é a cesta de preços. Eles estão preocupados com a forma, esquecem do conteúdo. Pega lá um preço de uma ata, de um contrato, do outro lado do estado, do outro lado do país. Agora, como se dará a entrega daquela merenda, se é diária, se é quinzenal, se é em um ponto central, se são vários pontos, esse é um mero detalhe. O importante é que fez a cesta de preço. Não, cesta de preço não é regra, é uma boa prática. Até porque quando a gente vai no 23, parágrafo 1º, consta lá, parâmetros adotados de forma combinada ou não. Eu tenho percebido uma busca incansável pela forma e esquecem do conteúdo. Então fica o aviso tanto para a administração quanto para o fornecedor se atentarem a esses detalhes. Porque é tanta novidade na 14133, ETP, PCA, o próprio TR é novidade. Termo de referência não tinha previsão legal. Nem na 8666, nem na 10520. TR foi criado lá no Decreto Federal 3555 de 2000. Como que existia segurança jurídica para elaborar um TR? Sequer existia previsão legal. Então é muita novidade, mas nós precisamos do quê? Da essência, do conteúdo. Por isso que, novamente, gestão de competências é fundamental. Quem vai elaborar o TR? Quem vai ser o fiscal de contrato? E da mesma forma, no proprietário da empresa, que você trouxe o exemplo. É o dono da empresa, é o sócio administrador, ou é o preposto, ou é o credenciado? Depende. É para participar da licitação? É para cuidar da execução contratual? Porque tem que fazer uma gestão por competência. Talvez a pessoa tenha habilidade para participar de certame. Ele domina licitações eletrônicas, ele domina licitações presenciais, análise documental da concorrência. Às vezes ele precisa ter um perfil comportamental estável, conforme, de gestão. Ele não é dominante, ele não é influente. Veja, tudo isso impacta na participação, impacta na execução contratual. Então, assim, não é tão simples igual de fundo em participar de licitação. O pessoal vê ali, surgiu uma oportunidade, vamos participar. Cuidado, é sério participar de licitação. Desistência da proposta é infração. Inabilitação é infração. O pessoal brinca participar de licitação, está no 155. Ele apresentou uma declaração de próprio punho, que cumpriu os requisitos e não cumpriu. Ele apresentou uma declaração ali que ele atendia e não atendeu. É sério. Muito cuidado, fornecedores, ao participarem do certame. Porque antes mesmo, né, de brincar ali, você pode já sofrer uma sanção e uma dissolução daquela sociedade empresária. Exatamente. Eu falei dos cases, eu lá. gostaria que você trouxesse um case que eu tenho certeza que são muitos. Não, eu estou aqui pensando, na medida que eu estou aqui lembrando de um, porque o que eu me preocupo hoje? Talvez o fornecedor não tenha a percepção de que qualquer atitude que ele, ou qualquer condução que ele fizer na contratação, que tiver um resquício, uma ocorrência, ele responde. E responde da forma mais dura possível. E outro dia eu estava num órgão, um órgão municipal, e minha reunião se estendeu. E era 8h30 da noite, quando eu resolvi então sair, na hora que eu estava saindo, eu estou vendo 3 profissionais entrando com uma tubulação. E eu perguntei na portaria, eu falei, onde que eles estão indo? Aí ele falou comigo, estão indo fazer manutenção do ar-condicionado. Eu falei, mas a pessoa está lá, não é do órgão, passeando, tinha nada a ver com o que estava acontecendo e agindo igual fiz. Aí eu falei, mas e quem vai com eles? Aí o camarada da portaria falou assim, pode ficar tranquila, eu vou acompanhá-los até o 3º andar. Não vai, ou seja, ele está preocupado com a questão de segurança. E eu fiquei pensando, ele vai sair da função dele, da portaria, vai acompanhar uma manutenção que ele não sabe do que se trata, e esse pessoal vai chegar no outro dia, aí vamos ao pagamento, com a nota fiscal, com inúmeras informações que a gente não sabe se corresponde ao serviço executado. E aí a empresa pode achar até, opa, é aí que eu vou ganhar. Não! Ela está correndo um alto risco de fraudar a contratação, de ser declarada inidônea. Então, essa hora é hora da empresa falar, olha, vou prestar o serviço e preciso do representante da administração acompanhando esse serviço. Do mesmo modo, o órgão público tem que ter o fiscal para qualquer contratação.
Não dá para se hoje atestar às cegas. Não dá hoje para dizer que o serviço foi feito se não tiver uma conformidade entre o que foi entregue e o documento apresentado. Então, esse para mim é um case que não é incomum. O que a gente mais vê hoje são serviços que recebem atestes e que às vezes as empresas colocam o que elas acham pertinente, não necessariamente, às vezes são uma empresa, a maioria muito correta, mas pode lançar alguma coisa devida, e isso tem que tomar cuidado, porque se não tiver um acompanhamento, qualquer sugestão de não execução conforme o contratado pode acontecer. Então é importante ter ali o fiscal acompanhando. Excelente. Eu costumo dizer, quando tenho a oportunidade de falar para os fornecedores, que é quase que uma figura matemática. Para cada fiscal deve corresponder um preposto e para cada gestor deve corresponder o representante da empresa, seja o sócio, o representante legal. Exatamente porque gestor fala com o representante legal e fiscal fala com o preposto. Em linha de regra, às vezes é necessário triangular essa relação exatamente para resolver questões pontuais e casos concretos. Algum case que você gostaria de trazer, professor? Não, deixa eu só trazer só um detalhe que me preocupou um pouquinho aqui em relação à nossa fala, só para deixar claro para os nossos assinantes em relação ao atraso de pagamento, né? Que por mais deplorável que seja, como a Tati falou, o Tiossi falou, nós falamos aqui, a administração tem esse direito, né? Está previsto na lei. É o que eu falei que é taratológico. Isso, exatamente. O licitante, infelizmente, né, não pode deixar de continuar executando o contrato no caso de atraso da administração por até 2 meses, né? Na lei antiga era 90 dias, agora os atrasos de pagamento até 2 meses. Infelizmente, é assim, infelizmente, né? Como a Tati disse, o que era para ser uma medida absolutamente excepcional, né? A administração pública, quando precisasse atrasar muito excepcionalmente para garantir a continuidade do serviço público, o particular deveria, então, suportar esse atraso por até, né, antes 90 dias, agora 2 meses. Infelizmente, em algumas situações acaba virando a regra, né, por má gestão, mas é uma coisa que, infelizmente, a administração, infelizmente, não sei, até podemos discutir isso se quiserem, infelizmente ou felizmente, é uma das tais cláusulas exorbitantes, né, que colocam a administração em posição de superioridade em relação ao particular, supostamente para garantir a supremacia do interesse público sobre o particular, mas que, por outro lado, acaba afastando bons licitantes que não querem contratar com a administração exatamente por conta dessas cláusulas exorbitantes, dessas prerrogativas que a administração tem, como de alterar unilateralmente o objeto do contrato, todas aquelas outras, né? Ou, se participam da licitação, precificam isso, né? Claro, se é muito mais arriscado contratar com o município do que contratar com a pessoa física do Tiossi, se eu for vender o meu livro para o Tiossi, eu vou vender um pouco mais barato do que se eu vou vender para a administração, porque eu tenho que colocar esse risco na minha conta, né? Mesma coisa quando falam de garantias, né? Aquelas cláusulas, o seguro garantia com cláusula de retomada, é obrigado a garantir até 30%, legal, nos Estados Unidos até 100%, tudo bem, mas tudo isso custa, né? O particular, na hora de formular a sua proposta, ele acrescenta isso no seu preço. E uma outra coisa, aproveitando a fala do Tiossi, só para não falar demais, em relação à questão da licitação, né? Que o Tiossi diz, a licitação não tem um fim em si mesmo, né? A licitação é um meio, estão muito preocupados com a forma. Nós, no Brasil, historicamente, somos invocados com licitações, né? A gente gosta mesmo da licitação. Nós temos uma lei de licitações. Qualquer país da Europa não tem uma lei de licitações. O negócio lá chama Código de Contratos Públicos, né? A ênfase está no contrato público. Claro que ele disciplina o processo de seleção do fornecedor, que é a licitação, mas o instrumento é um Código de Contratos Públicos, porque a licitação é só um meio mesmo para encontrar a melhor proposta para poder celebrar um contrato. E como o Tiossi também já tinha dito, né, com os prazos agora dos artigos 105, 106, 107 ali, cada vez mais vai ser importante a gente olhar mais para o contrato e menos para licitação. Claro, muitas vezes sem licitação não tem contrato, mas a gente tem que começar cada vez mais a dar uma atenção maior para o contrato e não para a licitação, ou pelo menos dar a mesma atenção, enfim, para o contrato que a gente dá para a licitação, não negligenciar, né, a gestão e execução do contrato. Eu vou compartilhar um case de sucesso, até porque existe essa possibilidade do atraso, mas ela tem se tornado não usual por parte da administração. Talvez um ou outro fornecedor acaba sendo premiado. O que eu tenho percebido são pagamentos realmente em dia, até antecipando o prazo previamente fixado no instrumento convocatório. Eu presto serviço para a administração e eu vivencio isso. Eu não recordo
qualquer contrato que tenha extrapolado ou expirado o prazo previamente fixado. Geralmente os prazos eles acabam acontecendo antes. Mas tem cases de sucesso. Eu uso como exemplo a Prefeitura de Astorga, é um município que é cliente nosso, que está lá na região metropolitana de Maringá, no estado do Paraná, e eles conseguiram reduzir o prazo para pagamento numa média de 2 dias úteis após a emissão da nota fiscal. Porque se torna mais atrativo para o fornecedor. Eles conseguiram, de certo modo, aquele vai e volta, assina A, assina B, assina C, assina D. Cara, eles encurtaram o caminho. E isso fez com que o comércio local se mobilizasse para atender a administração, até incentivando as MEs e EPPs. Então, movimentou a economia, gerou emprego, gerou renda, por conta de um movimento da administração em adimplir de uma forma mais célere. Isso é eficiência. Está lá no caput do artigo 37. E é esse tipo de case que a gente precisa compartilhar para que seja difundido. E quem ganha? É a administração. Porque a base da atividade empresarial é o quê? É o lucro. A empresa não está ali para fazer caridade. Ela está ali para quê? Para executar e para receber. E quanto antes ela receber, melhor para ela. E isso torna mais atrativo para os licitantes. Então, se a administração pública consegue se organizar internamente para reduzir, mas isso tem que ser um alinhamento. Tesouraria, contabilidade, licitação, fiscal de contrato, gestor de contratos. Mas nós temos condições dentro da lei. Dentro dessa caixa de ferramenta, nós temos materiais para colocar isso em prática e já vem acontecendo no nosso dia a dia. E é claro que os licitantes sabem disso, né? O licitante não é bobo, o licitante sabe o município que não paga, o município que não paga. Isso é ruim para o município, é ruim para o gestor público, né? Que tem um município que não paga em dia. Tirando os aventureiros, a maioria das pessoas que trabalham na área, né? Gente que vem de curso, vem de treinamento, vem de capacitação, você sabe o município que é bom, que paga em dia, e o município que não é. E o município que não é, que demora para pagar, que não paga em dia, naturalmente vai acabar atraindo ou os aventureiros ou as más empresas, as empresas desonestas e assim por diante, né? Só trazendo um outro detalhe a respeito da questão de pagamento e execução contratual, quando a gente fala muito sobre a preocupação do fornecedor, uma das crenças limitantes que a gente fala, eu e o professor Rafael Ícaro fala muito sobre isso, sobre as crenças limitantes do fornecedor para ele acessar o mercado de contratação pública. E eu que prospecto todo dia novos fornecedores, tenho essa dificuldade e tomo muito não por causa disso. Ou não quero saber de licitação porque o órgão público não paga. Isso é direto, acontece comigo. Então, essa grande preocupação, vocês entendem que a nova lei de licitações, ela minimizou essa questão do atraso injustificado, do calote, do não pagamento. Qual que é o cenário que vocês nos apresentam, especialmente que militam muito representando a administração pública? Eu estou mais focado no fornecedor atualmente, depois de ter deixado lá a Procuradoria do CREA há mais ou menos uns 8 anos. Tenho me dedicado mais às empresas. No cenário de vocês atualmente e agora com a nova lei de licitações, do meu lado, as empresas não têm reclamado. Têm recebido o PIX, viu, professor? Mas não tenho cases de inadimplência, não. No cenário que vocês trazem, até para acalentar o interesse do fornecedor nesse sentido. Qual o cenário hoje sobre pagamento? Bom, eu estou saindo do judiciário, né? O meu último ano, eu tenho um ano que eu saí do judiciário. No Poder Judiciário, o pagamento era feito todo em dia. Então, eu não conheço hoje, talvez um ou outro município por algum enfrentamento, uma perspectiva de não repasse da transferência voluntária. Lá em Minas, a gente tem muitos municípios que dependem da transferência voluntária, vive disso, pode até ter uma situação ou outra, mas a grande maioria, ela está pagando em dia e está dando todo o suporte, é o que eu falo, a gestão financeira dos contratos, ela está sendo feita em conformidade com o que foi pactuado. Olha, é isso aí. Excelente. Professor Tiossi. É o que eu vejo também. Mas existe uma cultura de sempre apontar o dedo e encontrar um culpado. E é o que a gente percebe na nossa política, os problemas que nós temos no Brasil. É culpa do político, é culpa do governo. A pergunta é, será que não existe inadimplemento na iniciativa privada? Será que nos contratos em que as empresas celebram entre si não existem atrasos? Existem muitos atrasos. Mas a culpa é de quem? A culpa é do governo, a culpa é da licitação, a culpa é do contrato administrativo. Então é mais fácil apontar para um problema e desviar o foco de um problema social, ou de um problema cultural, ou de um problema contratual.
Então eu percebo que vai muito desse discurso, porque na prática o que eu venho vivenciando, seja enquanto prestador de serviço, seja enquanto assessor de empresas, são pagamentos em dia, o que a Tati compartilhou. Talvez um ou outro seja premiado por conta de alguma questão específica e pontual, mas eu vejo que mudou muito, né? Ainda mais por conta da era da transparência, por conta de uma série de fatores que estão acontecendo hoje em dia. E até por conta da ordem cronológica, que já existia, sim, mas agora que tem toda ali uma especificidade, então a administração pública ela tem se atentado a esses detalhes, até porque ela pode ser questionada pelos órgãos de controle. Excelente. As duas falas dos professores somadas são argumentos que eu utilizo para tentar derrubar essa crença limitante. E às vezes eu tenho êxito, eles acreditam em mim, olha, quem disse isso foi a professora Tatiana Camarão. Ou foi o professor Tiossi. Por falar em obra nas quais a gente se alicerça para lidar com o fornecedor, eu quero trazer nesse momento aqui duas obras. Primeiro, do professor Henrique Savonite Miranda, Licitações e Contratos Administrativos, 6ª edição, professor, para os assinantes com licitantes terem acesso a essa obra. O que tem de novidade aqui da 5ª edição e onde que eles podem adquirir essa obra? Pode passar para a gente, por favor? Perfeito, obrigado, Eduardo, pela indicação mais uma vez. É uma continuidade da 5ª, né? É uma atualização. A 5ª edição já estava inteiramente feita à luz da Lei 14.133. Então, nessa última edição, alguma alteração legislativa, a questão que fala sobre a garantia, né, dos contratos, agora a possibilidade do título de capitalização. Acrescentei um estudo um pouco mais detalhado sobre o planejamento das contratações, que eu gosto muito. Falei um pouco mais de ETP, de TR, de projeto básico, projeto executivo, julgados do Tribunal de Contas da União, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que saiu, a questão do contrato emergencial, dos limites do contrato emergencial. Fala um pouquinho sobre a questão do parecerista, da importância do parecer jurídico, né, em todos os momentos que entra o parecer jurídico. Aprofundei a questão do parecer jurídico, enfim, uma continuidade desse trabalho aí que eu venho fazendo há vários anos, né, colocando então algumas coisas que estão mais chamando atenção no momento, estão mais no foco no momento. E o livro pode ser encontrado aí nos marketplaces todos e no site da Thomson Reuters, né, da revista dos tribunais. Lá também tem tanto a versão física quanto a versão em e-book, mas também nas grandes livrarias, na Amazon já está. O livro saiu esse mês, mas já está nas grandes plataformas aí. Excelente. Outra obra que eu quero trazer de destaque aqui, eu fiz questão de contar, são 30 coautores, e é uma obra aqui do INCP, o Instituto Nacional da Contratação Pública, coordenação de Gabriela Verona Pércio e Luciana Elias Reis, com a professora Tatiana Camarão também participando. Então são 30 coautores com temas relacionados a licitações, temas avançados. Professora Tatiana Camarão, pode falar um pouquinho para a gente sobre a obra? Essa obra é uma obra colaborativa, em cocriação. É uma obra com vários autores que atuam na área das contratações. Eu tive a oportunidade de escrever sobre os artefatos de planejamento, mas a se somar, temos ali professores escrevendo sobre gestão e fiscalização de contratos, pagamento, seleção de fornecedor. Então, uma obra que vai trazer uma robustez de informações, quase porque ela fala de todo o macro processo de contratação, e foi feita justamente para trazer aí, enaltecer esse instituto que foi criado com professores que atuam diretamente com licitações e contratos. Excelente. Professor Tiossi, eu sou fã da produção de conteúdos que ele faz nas redes sociais, sou seu seguidor, você sabe muito bem disso, a gente troca ideias de vez em quando por lá, principalmente quando você tem tempo. E eu gostaria de saber se tem alguma obra do professor que está nas livrarias, eventualmente, que pode ser também adquirida, ou algum conteúdo específico que queira destacar, suas redes sociais também. Nós temos o Tiossi Cast, que estamos aqui em collab com licitantes. Ia falar sobre ele, pessoal. Todo dia tem conteúdo lá, Bacana. De segunda a segunda, inclusive sábado e domingo. Lá a gente conversa com grandes colegas. A professora Tati já nos brindou, a audiência certamente saiu de lá, né, super satisfeita com o nosso bate-papo. Já aproveito e faço o convite aqui para os nossos colegas também gravarmos em relação ao Tiossi Cast. Nós temos uma obra saindo agora, em 2025, focado nas licitações municipais. Então, peguei anos de expertise na consultoria, na capacitação, a vivência prática de câmaras, prefeituras, autarquias e consórcios municipais e trouxe aqueles temas mais desafiadores
para que agora, no âmbito da 14133, tenhamos uma dinâmica mais leve. Eu falo que licitação, para mim, é sinônimo de esperança, porque a gente lida com vidas, a gente lida com sonhos, e é o que eu trouxe nessa obra que sai ainda em 2025. Ah, bacana. Eu estou trabalhando no meu primeiro livro, Gestão e Fiscalização de Contratos, na visão do fornecedor, aproveitando, já são 26 anos de mercado lidando com licitações, uma hora do lado de lá do balcão, como a professora estava, até liderando projetos inovadores, que foi o da startup, que eu tietei muito a professora por causa disso. Mas estou trabalhando nessa obra e eu faço questão de depois divulgá-la aqui no próximo Com Licitantes, se Deus quiser. Palavras finais de encerramento, professora Tatiana Camarão, claro, você cavalheiro. E, por favor, palavras finais de encerramento. Vou aproveitar para mais um Com LicitaCast edição especial, junto com o TIOScast. Primeiro vou falar da minha rede aqui, aproveitar, né? Quem precisar entrar em contato comigo, Tatiana Camarão no Instagram. E eu quero dizer, gente, que a gente precisa entender que nós estamos vivendo uma onda de novidade, que é a 14.133. Temos muitas coisas novas. E os fornecedores precisam também perceber que o que trouxe até aqui, como diz Cássio Grimberger, não necessariamente será o que nos levará daqui adiante. Então, aqueles modelos tradicionais, seculares, aquele aprisionamento ao modo de fazer, a gente precisa avançar. E precisa avançar porque os anseios da sociedade precisam ser atendidos. E a gente precisa dar boas entregas. E como você disse, Eduardo, são faces da mesma moeda. Fornecedor, governo, precisam realmente se conectar para poder fazer boas entregas. Excelente. Professor Tiossi? Para mim, licitação é sinônimo de transformação. Nós temos que desapegar de termos pejorativos, negativos. Quando a gente pensa em licitação, logo vem corrupção, operação, deflagração, prisão, quando na verdade a gente transforma a sociedade, né? Um contrato administrativo tem uma função social muito grande, ele gera emprego, ele movimenta a economia, ele gera renda. Da mesma forma que aqueles direitos sociais fundamentais, personalíssimos da Constituição Federal são efetivados. Direito à saúde, direito à educação, direito à cultura, direito ao lazer. Então nós temos uma oportunidade muito grande de contribuir para a transformação de uma comunidade, de uma sociedade. A lei traz lá no artigo 8º a figura do agente de contratação, mas todos nós que estamos aqui, o nosso ouvinte que está nos ouvindo e nos assistindo, é um agente de transformação, porque direto ou indiretamente está envolvido no processo, seja enquanto advogado, analista, consultor, assessor, fornecedor, enquanto servidor público. Então, aproveitem a oportunidade que hoje estão ali vinculados no processo e façam a diferença. Porque pessoas dependem dessa licitação, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Excelente. Professor Savonich, palavras de encerramento também. Isso, agradecer novamente os nossos entrevistados, a Tatiana, o Tiossi, agradecer a você pela parceria, mais um com o LicitaCast juntos e dizer que estamos sempre à disposição de vocês. Excelente. Eu costumo dizer que contratação pública, principalmente para o empresário que nunca pensou em licitar, ele tem que ser encarado como uma segunda opção de faturamento. Se a empresa dele fornece ou presta serviços que pode ser oferecido também ao governo, vejam só, além de um mercado onde você já mirava talvez há 5, 10 anos, que era o mercado privado, você pode trabalhar agora com uma segunda opção de faturamento, que é o mercado público de contratações, e aí sim ser esse agente de transformação, que o professor trouxe muito bem, e o que a professora Tatiana também já trabalhou com isso diversas vezes, e fazer essa transformação social, acessando o erário. E é tão difícil para que o erário, o dinheiro público, saia dos cofres públicos para os cofres de uma empresa, exatamente porque o órgão público não é dono desse dinheiro, esse dinheiro é público. Então, por isso que tem toda essa burocracia, digamos assim, mas ela é uma burocracia salutar, porque senão, sem ela, seria talvez o caos, e a gente não estaria falando, talvez, até em sociedade. Diante disso, eu agradeço muito a participação da professora, mais uma vez estamos juntos, e é sempre um prazer, professor Tiossi também, sou fã. Professor Savonich, aí a gente já está falando até de amizade mesmo, sempre um prazer estarmos aqui. Muito obrigado, pessoal, até o próximo Com LicitaCast, edição especial. Um abraço!